O sábado é o símbolo da criação do universo por Deus na Bíblia. Isso aparece claramente já no livro de Gênesis, que ele começa com a ideia da criação. Ele começa falando para a gente o que Deus criou em cada dia, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, e no sétimo dia Deus terminou a criação e mesmo está escrito que Deus descansou. E aqui já vem uma primeira pergunta. Deus ficou cansado? Deus fica cansado? Certamente que não. Então a gente vai ter que entender melhor o que significa essa ideia de descanso de Deus e que ele fala para a gente emular o ato dele. Muito bem. Na Bíblia existem em alguns lugares o mandamento claro de que há que guardar o sábado. Há que respeitar esse dia, há que santificá-lo. Como se faz isso? O que é permitido fazer e o que é proibido fazer? Veja bem, na Bíblia aparece que uma pessoa que está transgredindo o sábado, na época que havia o grande Sanédrio, na época bíblica, ela era passível de pena de morte. E a gente vê um relato na Bíblia sobre isso. A Bíblia conta pra gente que havia uma pessoa que ele cortou lenha no sábado e veio a informação até Moisés. Moisés consulta Deus, como ele era profeta, e Deus fala, ele tem pena de morte por apedrejamento. Isso na época bíblica e na época de Sanedrim. Hoje em dia não existe pena de morte nesse caso, mas a gente vê a gravidade. Mais uma coisa que é importante saber, o apedrejamento bíblico não é o que a gente está pensando muitas vezes de atirar pedras na pessoa. Era um outro tipo de morte, mas eu acho que eu não quero entrar nesse tema agora contigo. Veja bem, 2 vezes aparece esse comando de cumprir o sábado. Na primeira vez dos 10 mandamentos que ele aparece no livro do Êxodos, está escrito assim: você deve lembrar o dia do sábado. Já no Deuteronômio aparece guarde o dia do sábado. O que é isso? Qual a diferença? Na prática, como um judeu guarda o sábado? O que ele faz? Então veja bem. Na verdade, essa ideia de guardar o sábado, nós aprendemos do tabernáculo. Existem trabalhos que são chamados de trabalhos criativos. Isso aparece na Bíblia. Quando você vê a expressão não faça trabalhos pensados no sábado, a ideia são os trabalhos de criação. Que trabalhos de criação são esses? São 39 trabalhos que através deles foram feitos todas as partes do tabernáculo. E eu vou agora te ensinar que trabalhos são esses que são os trabalhos proibidos no sábado. Então vamos agora falar cada um deles. Brevemente, o primeiro é arar. É proibido arar a terra, isso aqui é fácil de entender. Semear também é proibido. Depois disso, colher qualquer tipo de colheita de frutas, de verduras, não podemos tirar da terra. Mesmo agrupar a colheita em feixes também é proibido. Existe uma proibição de debulhar, que é um dos trabalhos que é feito no campo com as sementes especificamente. Depois disso, é dispersar o grão ao vento, que era uma das formas de separar, como a gente fala, o joio do trigo. Então se jogava isso para cima e o ar já tirava parte das impurezas e ficava a parte melhor. Nós temos a proibição de selecionar e separar, ou seja, existe uma proibição bíblica de tirar o mal, aquilo que a gente não quer, daquela parte que a gente quer e tem interesse. Existe a proibição de moer, e não somente alimentos, tá? Se a gente quer moer alguma outra coisa, algum material e tornar ele pó, é proibido no Shabat. Proibição de peneirar, mais uma vez, pode ser alimentos, pode ser qualquer outra coisa que é proibido. Fazer massas. Massas aqui a gente pode falar de massas de alimentos especialmente, tá? Então, por exemplo, fazer uma massa de pão é proibido fazer no Shabat, no sábado. É proibido fazer uma massa de bolo,
bolo também, é proibido assar, cozinhar, fritar, qualquer coisa assim de preparação de alimentos é proibido fazer no sábado. Aí você vai me perguntar, então como é que a gente come? Eu já vou te responder isso agora. Nós preparamos todas as refeições do sábado anteriormente. Na quinta, na sexta-feira, já deixamos tudo pronto e preparado. Daqui a pouco eu vou te ensinar também como nós fazemos para ter a comida quente, porque você já vai ver mais uma proibição que vai te deixar intrigado. A próxima proibição é tosquiar, né, que tem a ver com tirar a lã do animal, lavar, tá? Qualquer tipo de lavagem, de botar a máquina de lavar, uma pessoa lavar com a mão um tecido, alguma coisa é proibido. Desembaraçar a lã quando ela não está trabalhada, isso é alguma coisa muito específica para algum tipo de pessoa que ainda faz isso. Tingir. Tingir significa também, né, desenhar, colorir, qualquer coisa assim. Fiar, que é pegar a lã, pegar algum tipo de couro, alguma coisa e fazer disso fios. Esticar o fio para prepará-lo para tecer. Antigamente existia uma máquina, né, que era a máquina de fiar, então o fio ficava esticado, pronto para tecer. Tem dentro dessa máquina mais uma proibição, que era passar o fio entre dois anéis, que você está preparando já o tecido para ele ficar pronto. A própria ideia de tecer, que é costurar, é proibido. Desfazer os fios a fim de retocá-los. Às vezes, nessa máquina, acontecia algum problema e a pessoa tinha que consertar, isso é proibido no sábado. Essas proibições que eu falei agora, elas são menos comuns, menos a parte que eu falo de costurar, de tecer, que até hoje as pessoas podem fazer, ou seja, até costurar um botão é proibido no sábado. Cada uma dessas coisas que eu estou falando tem muitas ramificações. Aqui é um livro, por exemplo, que traz parte do que eu estou te ensinando agora, não só para você entender. Eu estou trazendo os títulos principais e explicando, mas tem muito mais. Vem aqui estudar comigo. Vamos seguir. A proibição de atar, né, de fazer nós. Tem nós que são permitidos, por exemplo, o nó do sapato é permitido, parte dos nós de gravata são permitidos, outros são proibidos. A outra proibição é desatar os nós que são proibidos de fazer. Nós permitidos de fazer também podem ser desatados. A proibição de rasgar, intencionando costurar novamente, né, suturar, caçar. É proibido, e caçar aqui não são somente grandes animais. Se a gente pega um animal e aprisiona ele num copo, a gente está fazendo essa proibição. Abater um animal, né? Matar um animal, mesmo que não é um abatimento aqui para a pessoa comer. A pessoa que quer matar um mosquito no sábado é proibido. Pelar o couro, que significa retirar a pele do animal depois que ele foi sacrificado. Curtir o couro, né, que é preparar ele para poder ser usado como couro. Alisar o couro, que era tirar os pelos, né, para ele ficar liso. Depois disso é demarcar o couro, né, para você depois poder cortá-lo. A ideia de cortar é proibido. A gente não está falando de cortar alimentos, você está cortando a carne para comer, a batata para comer. Não é cortar, por exemplo, que você está cortando um tecido, um pedaço de couro para fazer alguma coisa específica. É cortar na medida certinha. Isso é proibido. A gente tem a proibição de escrever qualquer tipo de escrita e a proibição de apagar para depois poder escrever novamente corretamente. Existe a proibição de construir, tá? Construir qualquer tipo de construção, e a proibição de destruir algo para depois ter a oportunidade de construir novamente. Acender fogo. E aqui, acender fogo, muitas pessoas perguntam, mas calma aí, hoje em dia é tão fácil acender fogo, naquela época dava trabalho, mas você já está aprendendo. Os trabalhos proibidos no sábado não são os trabalhos que cansam, são os trabalhos utilizados na construção do tabernáculo que são criativos. Então, não faz diferença se a pessoa ela vai acender fogo com 2 pedras ou com fósforo em 1 segundo. A ideia não é a dificuldade que isso traz para a gente, tá?
Essa é o que a gente explicou, que Deus não precisou descansar. Ele ensinou para a gente que Ele parou de criar. E é isso que Ele exige de cada um de nós. Muito bem, apagar o fogo também, tá? É proibido. Quando a gente fala apagar o fogo, também é diminuir uma chama. É proibido. E terminar a manufatura de qualquer objeto, ou seja, faltava algo para terminar, para o objeto ficar completamente pronto. E transportar um objeto de uma propriedade particular, por exemplo, sua casa, para um lugar público, por exemplo, a rua, ou vice-versa. Esses são os 39 trabalhos. Como eu falei, existem muitas ramificações, a gente aqui traz as principais partes. Mas calma aí, nos 10 mandamentos, como nós dissemos, no Êxodo, aparece a ideia de você lembrar o Shabat. O que significa isso? Aqui é a honra do Shabat. Como nós honramos o Shabat? Como se honra o sábado? O sábado se honra, por um lado, nós nos preparamos na sexta-feira. Todos, um belo banho para a pessoa ficar limpa. Nós arrumamos o ambiente da casa, muitas vezes da sinagoga também, para entrar completamente com respeito. Outra coisa que nós fazemos, preparar a comida, mudamos as nossas roupas para as melhores, a comida também é a melhor. Eu falei, como é que a gente vai fazer então para comer? A comida está ótima, mas a gente não pode acender fogo. Então como é que a gente vai esquentar? A gente vai usar o micro-ondas? Também não, porque também é uma forma proibida de se esquentar o alimento no sábado. O que nós usamos é uma chapa elétrica e assim nós esquentamos os alimentos no sábado. Tem pessoas que eles acendem o fogão antes do sábado e botam uma chapa de alumínio em cima do fogo e dessa forma esquentam. E o fogo fica ligado então todo o sábado. Mas quando é que começa e quando é que termina? Pela Bíblia nós sabemos que o dia começa ao anoitecer. Então, na verdade, o sábado bíblico, ele começa sexta-feira, alguns minutos antes do pôr do sol. E vai até quando? Até a saída das estrelas do sábado. Quando é a saída das estrelas? Cerca de meia hora depois do pôr do sol. Então, começa na sexta-feira antes do pôr do sol e vai por cerca de 25 horas até a saída das estrelas do sábado. Sábado à noite já acabou porque, na verdade, já é domingo. Então, já é outro dia. E uma pessoa que não é judia, um menor, que ele quer cumprir o sábado, ele pode, ele não pode, qual a lei? Então, na verdade, é importante saber que existem 7 preceitos de Noé. Esses preceitos são obrigatórios e eles já têm centenas de ramificações. Eu dou uma aula, na verdade, um curso inteiro na Academia de Moisés sobre esse tema. Mas muitas pessoas falam, eu já faço tudo isso, eu quero mais. É permitido ou não? Então existe aqui no YouTube um vídeo muito importante sobre esse tema. Se um menor, se um não judeu quer cumprir mais preceitos além dos 7, se ele pode, a resposta é positiva. Ele pode, mas vale a pena ver os detalhes nesse vídeo. O que eu quero te falar então, o sábado, o que uma pessoa pode fazer, uma pessoa que não é judia? Ela tem a possibilidade, sim, real de santificar o seu sábado. Como? Para começar, existe permissão do acendimento de velas. Eu recomendo sem a bênção, mas o acendimento de velas, que é feito também por uma judia, já dá um clima. Tem um vídeo aqui no Contraste que a gente também explica como fazer isso, e é algo que a mulher, ela demonstra a fé iluminando o seu lar com essas velas. Além disso, existe a santificação feita através do que se chama Kiddush, que é um texto que nós lemos, um texto bíblico, mostrando a nossa fé clara de que Deus é o Criador do universo em 6 dias e no 7º ele parou. Então existe essa santificação. A vestimenta, outro tipo de vestimenta. Outra coisa muito importante, as refeições festivas, porque não são refeições festivas à toa, são em honra ao Criador. Finalmente eu quero falar mais uma coisa muito importante, o estudo bíblico. Na sinagoga, todo sábado pela manhã, nós lemos uma porção do Pentateuco. Ao final de um ano, nos sábados, a gente acabou de lendo por um ano
o Pentateuco inteiro, todinho. Isso é algo que você pode acompanhar, que você deve fazer. E assim você também, depois de um ano, vai ter lido o Pentateuco, muitas vezes com comentários. Você pode fazer isso em família. E essa é uma forma incrível de santificar o nome de Deus, santificando o sábado. É interessante você saber também que existe uma cerimônia ao término do sábado, que é a cerimônia que se chama Havdalah, diferenciação, que também tem um vídeo no canal onde eu explico como se faz. Então a gente tem essa santificação no começo do sábado, acendimento de velas e santificação com um copo de vinho, e no final, no término, no sábado à noite, com a Havdalah. Então tenha um Shabbat Shalom, um ótimo Shabbat para você.